Nesse fim de semana vai acontecer as eleições na Venezuela. E aí está ocorrendo aí uma espécie de treta entre Nicolás Maduro e Lula, porque o Maduro, que está disputando a reeleição e que, bem, como a gente sabe, a Venezuela tem um processo eleitoral bastante complicado e suspeito, ele disse que caso a oposição ganhasse, que poderia acontecer um banho de sangue nas ruas. E aí o Lula respondeu o seguinte aqui, que eu quero ouvir com vocês e depois entendemos algumas coisas sobre isso aqui. Ouçam a resposta que Lula deu sobre essa história de banho de sangue na Venezuela. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela e por bem da América do Sul. É importante lembrar que o Nicolás Maduro ele já é o sucessor, né? Ele faz parte de uma dinastia chavista que está no poder na Venezuela desde o final dos anos 90. Então, nesse caso agora, há uma perspectiva de que ele possa perder no voto popular, mas ainda assim, a gente pode imaginar ali que o negócio realmente pode complicar bastante na Venezuela. E aí o Nicolás Maduro respondeu a essa fala do Lula dizendo que ele tem que tomar um chazinho de camomila, que eu vou ler textualmente a frase do Nicolás Maduro. Ele diz o seguinte: quem está preocupado com a fala dele, que tome um chá de camomila. Uma coisa curiosa que a gente tem que observar também, né, nesse afastamento que está se dando ali, que pelo menos em público está se dando entre a liderança do Brasil e da Venezuela, também já vem na esteira de certos processos que estão se dando na Venezuela, de uma aproximação do presidente com núcleos evangélicos. Eu vi alguns vídeos aqui que, para mim, são horrorizantes, né? E já demonstram também uma pentecostalização da Venezuela. Eu vou pôr para vocês aqui dois vídeos. Um deles é da Igreja Universal demonstrando apoio ao Maduro e outros são de lideranças evangélicas ungindo o Maduro, né? Vamos assistir juntos aqui esses dois vídeos e depois a gente prossegue aqui com algumas reflexões sobre democracia e processo eleitoral. Oh Deus Todo-Poderoso, mira para este país, mira para esta nação, mira para este pueblo. Por esta nação levantamos um clamor. Porque puede, mi Deus, que tengamos sanciones, bloqueios de todas as partes do mundo, pero el cielo no. Bendiga el Senhor Presidente com toda a sua família e todos os que governam a este país, dando a ellos tu direção e tu sabedoria. Então, mi Padre, eu te pido, haga cair bloqueios, sanções, todo, mi Deus, que ha impedido este país de salir a flote, de salir adelante. Dios traspasó el mando del presidente Chávez a usted, porque usted tiene un corazón para servir a este pueblo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los mandos solo se le traspasan a los hombres que son siervos, que sirven y que tienen un corazón para usted. Los sueños de tu corazón con este país se van a cumplir. Tienes un corazón de siervo y amas la gente. Yo, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén, que así sea. Bem, como vocês viram, essas cenas são horripilantes mesmo porque nos remete, inclusive, a esse processo no Brasil também de tomada do espaço político e público por lideranças evangélicas e como isso tem corroído completamente a democracia no Brasil e levado, né, a um espírito neopentecostal, quase teocrático e que tem impactado na vida de minorias religiosas ou não. Então, para a gente aqui, né, para quem defende o Estado laico, para quem defende uma democracia que, inclusive, protege direitos de minorias, isso é muito preocupante, inclusive nos remete também àquela fala do Bolsonaro, né, que as minorias se curvam ou simplesmente desaparecem, e ele se remetia ao fato de, na cabeça do Bolsonaro, o Estado brasileiro ser um Estado cristão. Então, outras religiões, minorias religiosas, deveriam se curvar aos ditames de uma visão teocrática. Isso é
pavoroso, isso é inaceitável. Bem, só para falarmos um pouquinho sobre democracia aqui, vale mencionar também que nos índices de democracia, a Venezuela sempre tem estado nos últimos anos aí muito mal colocada, né? Tem aqui, eu estou aberto aqui com o Democracy Index, que é um desses índices que classificam democracias e dão um ranking aí de democracia, e a Venezuela, ela ocupa atualmente, esse é o índice de 2023, né, então referente ao ano passado. É um índice que tem 167 países, a Venezuela ocupa a posição 142, então ela é considerada como um país autoritário, não é uma democracia, não é vista, né, nesses índices que classificam democracias como um país que tem liberdade política e liberdade democrática, não é visto nesse sentido. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque o primeiro problema com o qual a gente se depara é de qual é a definição de democracia. Eu percebo que tem muita gente que critica, né, esses índices, ou critica a defesa da democracia como se fosse uma defesa de uma democracia burguesa, né? Então, assim, é um termo utilizado, é um chavãozinho, né, um jargãozinho utilizado ali, que faz sentido na cabeça das pessoas, mas não me parece que eles estejam confrontando de fato o que é dito sobre democracia, sobre o conceito real de democracia, sobre como isso é estudado na ciência política, sobre como o conceito é definido e o que ele prevê. Eles estão confrontando um factoide, estão confrontando algo que existe dentro da cabeça deles. Não é aquilo que tem sido dito. E aí esse é um problema muito perigoso, né, de você subestimar o que os outros falam, né, como se todo mundo que não pertencesse à sua visão ideológica, como se todo mundo que não comprasse o seu pacote teórico fosse um bando de imbecil ignorante que não sabe sobre a realidade. Na verdade, esse tipo de conceito como democracia, como autoritarismo, como, sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa pensar, extrema-direita, como outros conceitos que a gente utiliza no dia a dia, eles são amplamente problematizados em seus campos, né? Terrorismo, por exemplo. Eu fiz um curso bem longo na Georgetown University sobre terrorismo, e um dos pontos iniciais ali, e que se estendeu ao longo de todo o curso, é sobre o que é a definição de terrorismo, né? O que a gente pode classificar como terrorismo, o que a gente pode dizer que é terrorismo e que não é, como diferenciar terrorismo de grupos insurgentes que estão buscando, sei lá, a independência de um país. Então, assim, não é fácil definir esses conceitos, e isso não é tomado como algo dado e inquestionável nos segmentos que trabalham com esses conceitos. Na ciência política, por exemplo, há um longo trabalho, né, livros inteiros, apenas para poder entender ou tentar definir, ou tentar classificar o que é uma democracia ou não. E aí, por exemplo, se você for pegar esse índice de democracia aqui, que é preparado pelo Economist Intelligence Group, eles têm um apêndice muito interessante no qual eles tentam explicar para as pessoas como eles chegaram a esse índice, quais são os critérios que eles adotam e quais definições eles utilizam para poder tentar classificar o que é uma democracia daquilo que não é. E aí, por exemplo, né, basta pensar que eu tenho esse livro aqui que é bem interessante, que se chama A Companion to Contemporary Political Philosophy, que seria um manual de filosofia política contemporânea. E esse livro aqui, que é um livro universitário, né, é basicamente os esforços de tentar compreender quais são as problematizações que existem para definir muitos conceitos da filosofia política, incluindo democracia. Então aqui tem como definir relações internacionais, quais são as correntes, o que é conservadorismo, o que é cosmopolitanismo, o que é marxismo. Então, assim, eles vão mostrando aqui a partir de diferentes autores, ou seja, o que cada autor vai falar sobre a definição daquele conceito. E há definições distintas que estão em disputa para tentar explicar um fenômeno da realidade, ou algum tipo de abstração sobre a realidade. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui é ler para vocês esse apêndice desse Democracy Index, para você entender qual é o problema que se depara ao tentar definir o que é uma democracia. Então, diz esse documento aqui: não há consenso sobre como medir a democracia. As definições de democracia são contestadas e há um debate acalorado sobre o assunto. A questão não é apenas de interesse acadêmico. Por exemplo, embora a promoção da democracia esteja no topo da lista de prioridades da política externa dos Estados Unidos, não há consenso dentro do governo dos Estados Unidos sobre o que constitui uma democracia. Como observou um comentarista, a única superpotência do mundo está promovendo retórica e militarmente um sistema político que permanece indefinido e está apostando sua credibilidade e seus recursos nessa busca. Esse é o Horowitz que falou, né? Embora os termos liberdade e democracia sejam frequentemente usados como sinônimos, os dois não são equivalentes.
A democracia pode ser vista como um conjunto de práticas e princípios que institucionalizam e assim protegem a liberdade. Mesmo que o consenso sobre definições precisas tenha se mostrado evasivo, a maioria dos observadores hoje concordaria que, no mínimo, as características fundamentais de uma democracia incluem um governo baseado na regra da maioria e no consentimento dos governados, a existência de eleições livres e justas, a proteção dos direitos das minorias e o respeito aos direitos humanos básicos. A democracia pressupõe igualdade perante a lei, devido processo legal e pluralismo político. Surge a questão de saber se a referência a essas características básicas é suficiente para um conceito satisfatório de democracia. Conforme discutido abaixo, há a questão de quão ampla a definição pode precisar ser, porque há pessoas que definem de maneira minimalista, né, uma definição bastante concisa do que é democracia, enquanto as pessoas têm uma definição mais maximalista, né? Então, assim, mais itens, mais critérios para poder explicar o que é uma democracia. Prossegue o texto aqui. Alguns insistem que a democracia é necessariamente um conceito dicotômico. Um Estado é democrático ou não. E aí eu entendo que muitos dos críticos desse conceito pensam desse modo dicotômico, né? Se alguém fala que a democracia é isso, então fechou, né? E na verdade, como você vai ver aqui, nesse índice e em outros índices, há uma tendência a pensar como se fosse um espectro. Então, tem regimes mais democráticos, menos democráticos, poucos democráticos e outros que não são democráticos. Então, prossegue aqui o texto. Mas a maioria das medições agora parece aderir a um conceito contínuo, com a possibilidade de graus variados de uma democracia. Atualmente, a medição mais conhecida é produzida pela organização Freedom House, com sede nos Estados Unidos. A média de seus índices, em uma escala de 1 a 7, de liberdade política, baseada em 10 indicadores, e de liberdades civis, baseada em 15 indicadores, é frequentemente tomada como uma medida da democracia. A medida da Freedom House está disponível para todos os países e remonta ao início dos anos 70. Ela tem sido amplamente utilizada em investigações empíricas da relação entre democracia e várias variáveis econômicas e sociais. O chamado Polity Project fornece, para um número menor de países, medidas de democracia e tipos de regime baseadas em definições bastante minimalistas, que remontam ao século XIX. Essas medidas também foram usadas em trabalhos empíricos. A Freedom House também mede um conceito mais restrito, o de democracia eleitoral. As democracias, nesse sentido mínimo, compartilham pelo menos uma característica essencial comum. As posições de poder político são preenchidas através de eleições regulares, livres e justas entre partidos concorrentes, e é possível que um governo incumbente seja destituído do cargo através de eleições. Que é aquilo que o Lula está falando, né? O Lula está falando o seguinte, olha, numa democracia eleitoral, as pessoas votam, quem ganha vai para o poder, quem perde vai se reorganizar e tentar se reeleger no futuro. Prossegue o texto. Os critérios da Freedom House para uma democracia eleitoral incluem 1. Um sistema político multipartidário competitivo. 2. Sufrágio universal para adultos. 3. Eleições regularmente contestadas realizadas com base em votos secretos, segurança razoável dos votos e ausência de fraude eleitoral em larga escala. 4. Acesso significativo dos principais partidos políticos ao eleitorado através da mídia e de campanhas políticas geralmente abertas. A definição de liberdade política da Freedom House é mais exigente, embora não muito, do que seus critérios para a democracia eleitoral, ou seja, classifica mais países como democracias eleitorais do que como livres. Alguns países parcialmente livres também são categorizados como democracias eleitorais. No final de 2015, 125 dos 193 estados foram classificados como democracias eleitorais. Desses, por um critério mais rigoroso, 89 estados foram classificados como livres. A medida de liberdade política da Freedom House cobre o processo eleitoral e o pluralismo político, e, em menor medida, o funcionamento do governo e alguns aspectos da participação. Uma diferença-chave nas medidas é entre conceitos de democracia finos ou minimalistas e espessos ou mais amplos. Essa definição, essa distinção é do Coppedge. Os conceitos finos correspondem de perto a uma definição acadêmica imensamente influente de democracia, a do conceito de poliarquia de Dahl. Dahl é um cientista político bastante relevante nesse campo, né? A poliarquia tem 8 componentes, ou requisitos institucionais. Quase todos os cidadãos adultos têm o direito de votar, quase todos os cidadãos adultos são elegíveis para cargos públicos, os líderes políticos têm o direito de competir por votos, as eleições são livres e justas, todos os cidadãos são livres para formar e se juntar a partidos políticos e outras organizações, todos os cidadãos são livres para se expressar sobre todas as questões políticas, diversas fontes de informação sobre política existem e são protegidas por lei, e as políticas governamentais dependem de votos e outras expressões de preferência. A medida de democracia eleitoral da Freedom House é um conceito fino. Sua medida de democracia baseada em direitos políticos e liberdades civis é mais espessa do que a medida de democracia eleitoral.
Outras definições de democracia se ampliaram para incluir aspectos da sociedade e da cultura política em sociedades democráticas. À medida da Economist Intelligence Unit, que é esse grupo que faz esse índice de democracia que estou citando aqui, baseia seu índice na visão de que as medições de democracia que refletem o estado das liberdades políticas e civis não são espessas o suficiente. Elas não abrangem suficientemente, ou em alguns casos de forma alguma, as características que determinam quão substancial é a democracia. A liberdade é um componente essencial da democracia, mas não suficiente por si só. Nas medições existentes, os elementos de participação política e funcionamento do governo são considerados apenas de maneira marginal e formal. Nosso índice de democracia é baseado em 5 categorias: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política. As 5 categorias estão interrelacionadas e formam um todo conceitual coerente. A condição de realizar eleições competitivas, livres e justas e satisfazer os aspectos relacionados à liberdade política é claramente a condição sine qua non de todas as definições. Todas as definições modernas, exceto as mais minimalistas, também consideram as liberdades civis como um componente vital do que frequentemente é chamado de democracia liberal. O princípio da proteção dos direitos humanos básicos é amplamente aceito. Ele está incorporado nas constituições de todo o mundo, bem como na Carta da ONU e em acordos internacionais como o Ato Final de Helsinki, a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Os direitos humanos básicos incluem liberdade de expressão, de imprensa e de religião, liberdade de reunião e associação e o direito ao devido processo judicial. Todas as democracias são sistemas nos quais os cidadãos tomam decisões políticas livremente pela regra da maioria. Mas a regra da maioria não é necessariamente democrática. Em uma democracia, a regra da maioria deve ser combinada com garantias de direitos humanos individuais e dos direitos das minorias. A maioria das medidas também inclui aspectos da qualidade mínima do funcionamento do governo. Se as decisões baseadas democraticamente não podem ser ou não são implementadas, então o conceito de democracia não é muito significativo. A democracia é muito mais do que a soma de suas instituições. Uma cultura política democrática também é crucial para a legitimidade, o bom funcionamento e, em última instância, a sustentabilidade da democracia. Uma cultura de passividade e apatia, uma cidadania obediente e dócil, não é consistente com a democracia. O processo eleitoral periodicamente divide a população entre vencedores e perdedores. Uma cultura política democrática de sucesso implica que os partidos perdedores e seus apoiadores aceitem o julgamento dos eleitores e permitam a transferência pacífica de poder. A participação também é um componente necessário, já que a apatia e a abstenção são inimigas da democracia. Mesmo medições que se concentram predominantemente nos processos da democracia liberal representativa incluem, embora de modo inadequado e insuficiente, alguns aspectos da participação. Em uma democracia, o governo é apenas um elemento em um tecido social de muitas e variadas instituições, organizações políticas e associações. Os cidadãos não podem ser obrigados a participar do processo político e são livres para expressar sua insatisfação não participando. No entanto, uma democracia saudável requer a participação ativa, livremente escolhida, dos cidadãos na vida pública. As democracias florescem quando os cidadãos estão dispostos a participar do debate público, eleger representantes e se juntar a partidos políticos. Sem essa participação ampla e sustentada, a democracia começa a definhar e se tornar domínio de pequenos grupos seletos. Ao mesmo tempo, mesmo nossa medida mais espessa, mais inclusiva e mais ampla de democracia não inclui outros aspectos, que alguns autores argumentam ser componentes cruciais da democracia, como níveis de bem-estar social e econômico. Portanto, nosso índice respeita a tradição dominante que sustenta que uma variedade de resultados sociais e econômicos pode ser consistente com a democracia política, que é um conceito separado. Então, aqui só para exemplificar como é um conceito em disputa, é um conceito que diferentes grupos vão tentar definir de diferentes modos e há uma espécie de um consenso, ou pelo menos uma convenção que é o conceito mais adotado de democracia e que parte pelo processo eleitoral justo, periódico, né? Então, assim, que possa votar e retirar do poder, mas também traz, junto com isso, outros elementos que envolvem liberdade política, livre expressão, livre imprensa, que partidos possam se organizar, que grupos possam se organizar no interior da democracia e, desse modo, também respeitar a decisão democrática dos grupos vencedores. Então, assim, a gente fala aqui de um conceito muito importante e que tem sido fundamental para compreender o mundo contemporâneo. Então, sem que a gente fale a mesma língua sobre o que é democracia, é muito difícil se comunicar. Isso vale para qualquer outro conceito, na verdade, né? E aí, só para citar aqui mais uma vez esse índice, se você for olhar aqui a divisão deles, né, eles têm 4 categorias aqui, né, que é democracias plenas, democracias falhas, regimes híbridos, que são meio democráticos, meio autoritários, e regimes autoritários.
O Brasil atualmente, junto com os Estados Unidos, junto com a Argentina, por exemplo, junto com a Índia, é considerado como uma democracia falha. Há poucos países considerados como democracia plena. A gente pode pensar aqui na Finlândia, na Islândia, na Dinamarca, os países escandinavos no geral, na Islândia, Suíça, acho que a Holanda também está ali. Então, assim, são bem poucos países, tem aqui a Espanha, a França, a Alemanha, Reino Unido, que são considerados como democracias plenas, alguns outros casos, Nova Zelândia e Austrália e Canadá, mas são bem poucos países que estão nessa categoria de democracias plenas. Boa parte das democracias atuais são democracias falhas ou regimes híbridos. E há muitos países no mundo também que são autoritários, né? Entre eles a Venezuela, nesse índice, né, considerado como Irã, o Iêmen, Coreia do Norte, e a China e Rússia também estão como regimes autoritários por essa classificação, porque não cumprem esses itens aqui, né, esses requisitos mínimos para considerar como se fosse uma sociedade livre, democrática, no qual a vontade da maioria e dos cidadãos é respeitada. Então, só para que você entenda aqui, né, para poder falar sobre Venezuela e outros países que a gente às vezes critica por serem autoritários, por não serem democráticos, e eu parto desse índice aqui e dessas definições como eu mostrei acima. Bem de longe, como eu falei, há um consenso em relação ao que é democracia. Outros grupos vão tentar definir de outros modos, até para puxar sardinha para o seu próprio estilo, né, para a sua própria visão de mundo, para o seu próprio conjunto ideológico e para aquilo que eles acham que é liberdade, mas sem um solo comum mínimo de conceito, fica muito difícil falar sobre o mundo e se comunicar. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, né, sobre essa treta agora entre Lula e Maduro. O Maduro dizendo que caso a oposição ganhe, ou caso ele perca, né, que pode haver um banho de sangue pelas ruas da Venezuela. O que isso significa? É uma ameaça, na verdade, parece ser uma ameaça, e o Lula contestando isso. E se você discorda dessa definição de democracia adotada pelo índice de democracia aqui, por quê? Por quê? Apresente uma melhor, então. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e queria fazer um convite especialíssimo para vocês. No dia 28 de julho, às 8 horas da noite, é um domingo, eu vou dar uma aula, que é a aula inaugural do nosso programa de formação em negócios e empreendedorismo, chamado Empreendedor Mestre. É a segunda turma que a gente abre para esse programa de formação. A primeira foi no começo do ano e simplesmente quase 4.000 pessoas se inscreveram e estão absolutamente encantadas com o programa mais completo, com os melhores professores e professoras desses temas de compliance, gestão de recursos humanos, finanças corporativas, marketing tradicional, marketing digital, contabilidade e mais um monte de coisa que está literalmente transformando a vida dessas pessoas e das empresas dessas pessoas. Nessa primeira aula, eu ensino todos os conceitos que a gente usa aqui no ICL. O que a gente fez para construir o maior portal de informação e de cursos do Brasil em 2 anos. Vocês vão descobrir nessa aula do dia 28. Se inscreve aqui gratuitamente, assiste a aula e chama todos os seus amigos e amigas para participar também. Vocês vão ficar encantados e vão poder começar a usar no dia seguinte tudo que eu vou ensinar. Dia 28 de julho a gente está junto.